Olá, eu quero discutir com vocês agora, de novo, o processo do retorno do si mesmo, fazendo uma contraposição com a poesia Tabacaria de Álvaro de Campos, que a gente analisou no outro vídeo. Nesse vídeo eu vou discutir com vocês uma poesia da Cora, que se chama Cora Coralina, Quem é Você? E novamente vou pegar alguns trechos da poesia, não necessariamente na ordem como ela foi escrita, e procurar utilizá-los para trazer para a mesma discussão que a gente fez do outro poema. Então, ela começa, num determinado ponto do texto, dizendo: venho do século passado, pertenço a uma geração, ponte entre a libertação dos escravos e o trabalhador livre, entre a monarquia caída e a república que se instalava. Todo o ranço do passado era presente, a brutalidade, a incompreensão, a ignorância e o carrancismo. Aqui a poeta nos dá alguma pista do contexto no qual ela se criou, ou pelo menos o contexto no qual ela se percebe sendo gerada. A gente poderia dizer que ela identifica o campo simbólico no qual de alguma forma ela nasceu. Sendo eu mais doméstica do que intelectual, não escrevo jamais de forma consciente e raciocinada, e sim impelida por um impulso incontrolável. Sendo assim, tenho a consciência de ser autêntica. Sou mais doceira e cozinheira do que escritora. Então, nessa parte, ela nos dá uma indicação do que ela entende sobre si mesma. Talvez mais do que isso, ela nos dá a indicação de que ela tem uma percepção de si mesma, de que ela consegue identificar a própria singularidade, a própria autenticidade em relação a forma como ela se relaciona com a escrita e inclusive com o próprio trabalho. Nunca recebi estímulos familiares para ser literata. Sempre houve na família, se não uma hostilidade, pelo menos uma reserva determinada a esta minha tendência inata. Sobrevivi me recompondo aos bocados à dura compreensão dos rígidos preconceitos do passado. Preconceitos de classe, preconceitos de cor e de família, preconceitos econômicos, férreos preconceitos sociais. Essa passagem, ela resgata as próprias dores. Então, ela resgata as dificuldades que ela teve, as cicatrizes que ela leva ou traz ao longo da própria vida. E ela chega no final do poema dizendo: foi assim que cheguei a este livro, sem referências a mencionar. Nenhum primeiro prêmio, nenhum segundo lugar. Nem menção honrosa, nenhuma láurea. Apenas a autenticidade da minha poesia, arrancada aos pedaços do fundo da minha sensibilidade, e este anseio. Procuro superar todos os dias minha própria personalidade renovada, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Então, vejamos, a autora nos diz de onde ela veio, em que contexto ela foi criada, ela nos passa as próprias dores, dificuldades e cicatrizes que ela teve que vir trabalhando ao longo da vida, reconhece as próprias características, reconhece aquilo que a torna autêntica, ou reconhece a própria autenticidade, e com isso a gente pode prever ou então sugerir que ela é capaz de se integrar, ela é capaz de se reconhecer como alguém inteira, alguém que teve uma própria história, que se tornou singular através dessa própria história. E talvez a maneira como ela começa o poema nos dê essa indicação. Então ela começa dizendo: sou mulher como outra qualquer, venho do século passado e trago comigo todas as idades. Então sou capaz de reconhecer em mim aquilo que a minha jornada, as diversas etapas da minha vida, eu consigo me reconhecer com esta inteireza. A gente poderia dizer que, ao contrário de Álvaro de Campos, que diz: invoco a mim mesmo e não encontro nada, a Cora, quando invoca a si mesmo, ela sim encontra a si mesma. Ela sim encontra uma voz, algo responde para ela, mostrando a ela qual que foi sua jornada, mostrando para ela quais que foram suas dificuldades, aquilo que ela se tornou em função do caminho que percorreu. Esse caminho a gente pode entender até, ou poderia propor
que é isso que a torna singular, ou é a partir desta identificação que ela percebe a própria singularidade. Ao identificar as próprias dores, as cicatrizes que são intrinsecamente delas, ao caminho que somente ela foi capaz de percorrer, as dificuldades que ela foi capaz de superar e a maneira como hoje ela se percebe. Este caminho, este retorno, este tornar-se a torna ou ajuda a perceber a sua própria singularidade no meio onde ela vive. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários.